Agora mesmo, enquanto você ouve esta voz, o chão sob seus pés está girando mais rápido do que um furacão silencioso no espaço sideral. A Terra roda no escuro do cosmos, presa a uma dança cósmica que ninguém sente, mas da qual ninguém escapa. Imagina acordar um dia e descobrir que esse giro simplesmente parou, sem nascer do Sol, sem pôr do Sol, um lado do planeta preso em um dia eterno, queimando sob o sol, o outro mergulhado em uma noite sem fim, congelando até o último traço de calor. O mais inquietante é que a resposta para por que tudo no universo gira não tem nada de místico. É uma consequência inevitável das leis da física, do modo como o cosmos nasceu e evoluiu desde o Big Bang e a formação do espaço-tempo. Hoje você vai entender por que a Terra gira, o que mantém esse movimento e o que realmente aconteceria se o planeta parasse. E no fim, vai descobrir que o maior perigo não é a Terra parar de girar, e sim esquecer o quanto a nossa sobrevivência depende desse movimento invisível. Logo depois do nascimento do universo, não existia beleza, nem galáxias em espiral. Existia apenas um caos quente e denso, um oceano de energia comprimida em um espaço minúsculo. Nada ali estava realmente em equilíbrio. Pequenas flutuações surgiam, quase invisíveis, como sussurros no tecido do espaço-tempo. Esses pequenos desvios se tornaram sementes. Regiões um pouco mais densas começaram a atrair matéria ao redor. Puxadas pela gravidade, essa força cósmica que esculpe o espaço silenciosamente. Nuvens gigantescas de gás primordial nasceram no coração desse cosmos em expansão, e nenhuma delas estava perfeitamente parada. Basta um leve empurrão lateral, um movimento mínimo, para que a física faça o resto. Quando uma nuvem colapsa e encolhe, ela precisa conservar a sua quantidade de rotação, o momento angular. Quanto menor fica, mais rápido gira. É o mesmo princípio que você vê em patinadores girando, só que em escala de galáxia. O resultado é uma dança inevitável. Nuvens de gás se achatam em discos cósmicos, girando em torno de centros cada vez mais densos, onde nascem estrelas, sistemas planetários e, muito tempo depois, mundos como a Terra. A rotação não é um detalhe estético do universo. É a assinatural de um passado violento, caótico e profundamente energético. Alguns físicos se perguntam se o próprio universo poderia ter nascido com um giro global, como se tudo fosse parte de um peão cósmico ainda mais vasto. As evidências atuais não confirmam claramente essa rotação do cosmos inteiro, mas a pergunta permanece aberta, inquietante, alimentando teorias e experimentos em cosmologia. O que sabemos com boa segurança é que, onde quer que a gravidade comprima a matéria, a rotação aparece quase inevitavelmente. Galáxias, estrelas, nebulosas e buracos negros carregam essa herança de momento angular, como se o Big Bang tivesse deixado um empurrão inicial que nunca foi totalmente dissipado. E é dentro de um desses discos em rotação, nas bordas espirais de uma galáxia comum, que um pequeno sistema começou a se formar, preparando o palco para algo ainda mais pessoal, o nascimento da Terra que hoje também gira sob os seus pés. Quando a Terra nasceu, o sistema solar ainda era um cenário caótico. Em vez de planetas bem definidos, existia um disco de poeira e gás girando ao redor de uma jovem estrela. O nosso Sol, dentro desse disco cósmico, partículas se chocavam, grudavam, quebravam e voltavam a se juntar em uma dança lenta e violenta. Com o tempo, esses grãos microscópicos formaram rochas, depois blocos do tamanho de montanhas e mais tarde protoplanetas inteiros. Cada colisão transferia um pouco de energia, um pouco de rotação, moldando a futura Terra como um enorme peão de pedra incandescente, girando mais rápido do que hoje. Estudos em geofísica e astronomia indicam que, no passado remoto, um dia na Terra podia durar apenas algumas horas. Imagine um mundo em que o Sol cruzava o céu em altíssima velocidade, onde amanhecer, meio-dia e anoitecer aconteciam num ritmo quase frenético para os padrões atuais. Esse planeta jovem não era um lugar tranquilo. Ele recebia impactos brutais de asteroides e blocos rochosos gigantes, cada um capaz de mudar um pouco a rotação e a inclinação do eixo terrestre. Cada grande colisão era como uma mão invisível empurrando o globo, girando, inclinando e rearranjando sua dança no espaço. Entre esses impactos, existe um que se destaca:
a hipótese do grande impacto, em que um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva. Os destroços quentes dessa violência acabaram se unindo no céu, dando origem à nossa Lua, que até hoje acompanha silenciosamente a rotação do planeta. Esse evento não só ajudou a formar a Lua, como também alterou profundamente a velocidade de rotação da Terra e a inclinação de seu eixo. Aquele choque remoto pode ter definido o tipo de ciclos de dia e noite, estações e estabilidade climática que, bilhões de anos depois, permitiriam um surgimento da vida complexa. Desde então, a Terra nunca mais girou exatamente da mesma forma. Ao longo de centenas de milhões de anos, a rotação vem desacelerando de maneira quase imperceptível, mas constante. Essa mudança lenta é medida hoje com relógios atômicos e observações astronômicas extremamente precisas. Parte desse freio sutil vem da interação com a Lua, enquanto os oceanos sobem e descem com as marés. Energia é transferida da rotação da Terra para a órbita lunar, fazendo a Lua se afastar alguns centímetros por ano. Em troca, nossos dias ficam um pouco mais longos, como se o relógio planetário estivesse sempre sendo reajustado. Se você pudesse voltar no tempo e observar a Terra em diferentes eras, veria um planeta com dias mais curtos, Lua mais próxima e ritmos naturais bem diferentes dos atuais. A rotação que hoje parece tão estável é, na verdade, o resultado temporário de bilhões de anos de colisões, marés e ajustes cósmicos. A essa altura, talvez você já tenha se perguntado se a Terra está girando desde o início. Por que ela simplesmente não para um dia qualquer? A resposta começa no disco de poeira e gás em rotação, onde o Sistema Solar nasceu, a grande máquina cósmica que nos deu esse impulso inicial. Quando a matéria que formaria a Terra se juntou, ela já fazia parte de um movimento de rotação em torno do Sol, ao se concentrar em um único corpo. Essa massa herdou o giro do disco e passou a girar em torno do próprio eixo, como um fragmento condensado de uma imensa engrenagem celeste. Entra então uma das leis mais teimosas da física: a conservação do momento angular, a quantidade de rotação de um sistema. Em ausência de forças externas fortes o suficiente, esse momento não desaparece. Ele pode ser redistribuído, desacelerado, mas não some do nada. No espaço, quase não existe atrito para frear a Terra. Não há ar ao redor do planeta. Não há superfície raspando contra nada. Por isso, uma vez que um corpo começa a girar, tende a continuar girando, mantendo sua rotação por períodos absurdamente longos em escala humana. A Terra não gira de forma absolutamente perfeita. Claro, forças de maré, interações internas e redistribuição de massas fazem pequenas mudanças ao longo do tempo. Mas, no geral, o planeta continua obedecendo a mesma regra fria e impiedosa. Aquilo que já está em movimento permanece em movimento, a menos que algo realmente grande interfira. Existe um detalhe curioso nessa rotação. Todos os pontos da Terra completam uma volta em aproximadamente 24 horas. Mas não percorrem a mesma distância. No Equador, o planeta é mais largo, então a velocidade ali é muito maior do que perto dos polos. Isso significa que alguém parado no Equador está se deslocando no espaço a milhares de quilômetros por hora, enquanto alguém nos polos quase não se move em linha reta, embora ambos compartilhem a mesma rotação diária. Essa diferença ajuda a moldar ventos e correntes, desviando trajetórias em grande escala. Mesmo com toda essa dinâmica, você não sente o giro. Tudo ao seu redor, do ar ao mar, está se movendo junto com você, como se estivesse dentro de uma nave gigantesca chamada Planeta Terra. Só notaríamos a rotação de forma brutal se algo tentasse mudá-la de maneira rápida demais, o que nos leva a perguntas bem mais sombrias. Se a Terra gira em torno de si, por que também gira em torno do Sol e não de outro astro qualquer? A resposta está na gravidade, essa força invisível que domina o espaço sideral e decide quem orbita quem na mecânica celeste. O Sol concentra quase toda a massa do Sistema Solar. É um colosso de plasma comprimido, cuja gravidade curva o espaço ao redor de forma tão intensa que prende planetas, asteroides e cometas na sua teia gravitacional. Em comparação, Marte é pequeno demais para competir por esse papel central. Quando o disco protoplanetário girava ao redor do jovem Sol, cada partícula já seguia uma trajetória ao redor dessa estrela. A Terra não escolheu orbitar o Sol.
ela nasceu dentro de sua influência, como um grão que se solidificou em meio a um redemoinho luminoso de gás e poeira cósmica. Para que a Terra orbitasse Marte, seria preciso uma configuração completamente diferente de massas e distâncias. Marte teria que ser muito mais pesado e estar na posição onde hoje está o Sol, dominando o campo gravitacional local. Nada disso aconteceu. O Sol sempre foi o centro gravitacional da nossa vizinhança cósmica. Na prática, a órbita da Terra é o resultado de um equilíbrio delicado. A gravidade do Sol puxa o planeta para dentro, enquanto a velocidade orbital o faz cair de lado continuamente. O resultado é esse movimento de queda eterna em torno da estrela. Se a Terra se movesse muito mais devagar, cairia em direção ao Sol. Se movesse muito mais rápido, escaparia para o espaço profundo, deixando a zona habitável onde água líquida e vida são possíveis na superfície. Esse ajuste fino mantém o planeta na faixa ideal de temperatura para oceanos, atmosfera estável e ciclos climáticos conhecidos. Júpiter, o gigante gasoso, também exerce forte influência gravitacional. Ele distorce órbitas, desvia cometas e ajuda a esculpir a arquitetura do sistema solar. Ainda assim, nem ele consegue arrancar a Terra da órbita solar, porque o domínio gravitacional do Sol é esmagador em nossa região. Quando você olha para o céu e vê o Sol nascer e se pôr, parece que ele gira ao redor da Terra. Mas a realidade cósmica é o oposto. É a Terra que dança ao redor dessa fornalha nuclear, conduzida pela gravidade, enquanto continua girando no próprio eixo. E isso nos leva a outra perturbadora. Se já estamos girando em tantas escalas diferentes, o quão rápido realmente estamos viajando pelo universo neste exato instante? Agora, respira fundo e imagina isto. Mesmo parado, você está se movendo em velocidades que beiram o inimaginável. No Equador, a superfície da Terra gira a mais de 1000 km/h em relação ao eixo do planeta. É como estar preso a um gigantesco carrossel cósmico que nunca desacelera. Ao mesmo tempo, esse mesmo planeta que gira em torno de si está correndo ao redor do Sol a mais de 100.000 km/h, seguindo sua órbita na escuridão do cosmos. A sensação de calma que você tem agora é apenas um truque da física e da percepção. Tudo se move junto, então o movimento desaparece aos seus sentidos. Mas não para aí. O próprio Sistema Solar orbita o centro da Via Láctea, mergulhado em um mar de estrelas, matéria escura e radiação cósmica. A galáxia inteira também se desloca no espaço, influenciada por outras galáxias e por enormes estruturas cósmicas. Se alguém pudesse congelar todo o universo por um instante e traçar as linhas do seu movimento, veria um emaranhado de rotações, órbitas e trajetórias em várias escalas ao mesmo tempo. Você não está apenas em um planeta que gira, está dentro de um sistema solar em rotação, em uma galáxia em rotação, em um cosmos em expansão. A razão de você não sentir nada disso é simples e assustadora ao mesmo tempo. Você, o ar, os oceanos e tudo ao seu redor compartilham praticamente o mesmo movimento. Não há mudanças bruscas de velocidade, não há solavancos. Sem essa variação, seus sentidos não detectam a vertigem silenciosa da rotação. O perigo real começa quando esse equilíbrio é quebrado. A física mostra que, se o planeta fosse forçado a alterar sua rotação rapidamente, toda essa velocidade, que hoje é invisível, se transformaria em força destrutiva. E é justamente quando pensamos nisso que a forma real da Terra e o impacto da sua rotação se tornam ainda mais importantes. A imagem clássica do planeta é a de uma esfera perfeita flutuando no vazio. Mas a realidade é um pouco mais estranha. A Terra é um esferoide oblato, ligeiramente achatado nos polos e estufado na região do Equador, como se tivesse uma discreta barriga ao redor da cintura. Essa deformação não é estética, é dinâmica. Ela é consequência direta da rotação. Enquanto a gravidade puxa tudo em direção ao centro, a rotação gera um efeito que tende a empurrar a matéria para fora, mais forte nas regiões que se movem mais rápido, justamente a faixa equatorial. Em termos simples, a superfície no Equador sente um pouco mais desse efeito do que os polos. Ao longo de bilhões de anos, isso fez com que o planeta se moldasse a um equilíbrio entre a gravidade que comprime e o movimento que tenta afastar, criando a forma irregular que os cientistas chamam de geoide.
Se um dia a rotação da Terra cessasse completamente, essa forma não permaneceria igual a longo prazo. Sem o efeito da rotação, a gravidade tenderia a puxar toda a massa para uma configuração mais próxima de uma esfera quase perfeita, ao mesmo tempo em que oceanos e continentes seriam redistribuídos. Modelos numéricos indicam que, sem a rotação, grande parte da água migraria em direção aos polos, inundando regiões hoje continentais e expondo faixas de fundo oceânico, perto do antigo Equador. Não seria apenas um mapa novo, seria um planeta com geografia e clima radicalmente diferentes, quase irreconhecível. Outros mundos reforçam essa ligação entre forma e rotação. Júpiter e Saturno, que giram muito mais rápido que a Terra, exibem um achatamento ainda mais pronunciado, resultado de sua rotação vertiginosa e da natureza gasosa. Em escala cósmica, basta olhar para esses gigantes para perceber que a rotação deixa marcas visíveis na arquitetura dos planetas. Até mesmo o campo gravitacional da Terra revela essa forma irregular, afetando ligeiramente a órbita de satélites e a precisão de sistemas de navegação, como o posicionamento global por satélite. Em silêncio, a rotação está escrita no próprio modo como calculamos nossas posições na superfície. E se a forma do mundo já é alterada apenas pelo fato de ele girar, fica a questão mais inquietante. Existe algo capaz de realmente frear esse giro planetário até quase zerar? Ou a rotação da Terra é, na prática, impossível de ser interrompida em qualquer cenário realista? A ideia de ver a Terra parada, imóvel no espaço, parece cena de ficção científica. Do ponto de vista da física, porém, a pergunta é direta e incômoda. Existe algo capaz de frear o giro do planeta até praticamente zero? Para responder, é preciso olhar para a energia envolvida. A rotação da Terra carrega uma quantidade de energia cinética colossal, comparável a trilhões de bombas nucleares modernas, explodindo de uma só vez. Não é o tipo de movimento que se apaga com facilidade ou por qualquer perturbação comum. Em teoria, um objeto pode ter sua rotação alterada se sofrer torques externos intensos, forças aplicadas de forma a girá-lo ou freá-lo. No caso de um planeta, isso significaria algo como um impacto gigantesco ou uma interação prolongada com outro corpo de massa considerável. Um único asteroide, mesmo grande, dificilmente conseguiria parar a Terra de uma vez. O que poderia acontecer é uma mudança sutil no período de rotação ou na inclinação do eixo, como já ocorreu no passado remoto. Para interromper quase todo o giro, seria necessário um choque com um objeto de tamanho planetário. Outro caminho, mais lento, é o freio das marés. A interação entre Terra, Lua e Sol gera marés nos oceanos, que dissipam energia de rotação ao longo de milhões e bilhões de anos. É esse processo que está alongando os dias de forma quase imperceptível e empurrando a Lua para longe, centímetro a centímetro. Se o universo tivesse tempo suficiente e nenhuma outra grande perturbação, a Terra poderia, em princípio, caminhar para um estado em que a rotação ficasse travada com seu movimento orbital, mostrando sempre a mesma face para o Sol, como a Lua faz com a Terra. Mas isso levaria muito mais tempo do que a idade atual do Sistema Solar. Parar de repente, em escala humana, é outra história. A energia necessária para frear o planeta em pouco tempo é tão absurda que ultrapassa em muito qualquer coisa que a tecnologia atual consiga imaginar produzir de forma controlada. Qualquer tentativa assim seria, por definição, catastrófica. Não existe hoje nenhum mecanismo natural conhecido que possa simplesmente desligar a rotação da Terra em dias, anos ou mesmo séculos. Mas isso não impede a ciência de explorar esse cenário em experimentos mentais, justamente para entender o quanto dependemos dessa rotação no que chamamos de vida normal. Na prática, a Terra está desacelerando de forma lenta, quase pacífica, ao longo de eras geológicas. Só que, se imaginarmos, por um momento, que esse processo fosse brutalmente acelerado, os efeitos deixariam de ser uma curiosidade teórica e se tornariam um pesadelo planetário. Em muitos filmes de desastre, o planeta parece à beira de um colapso invisível. Em The Core, por exemplo, algo no interior da Terra começa a falhar, o campo magnético enfraquece e o mundo inteiro entra em pânico diante de uma ameaça que ninguém consegue ver. A ficção exagera o controle humano, mas acerta em uma coisa: pequenos detalhes no interior do planeta sustentam a nossa vida na superfície. Agora, imagine que,
o impossível acontece. Em um instante, a rotação da Terra é praticamente anulada. O planeta não completa mais uma volta em 24 horas. O tempo ainda passa, mas o mundo deixa de girar sobre o próprio eixo. A partir daqui, a física deixa de ser apenas teoria e se torna um cenário de horror. No primeiro momento, nada mágico acontece com o solo debaixo dos seus pés. Mas tudo o que não estiver firmemente preso à crosta continua se movendo na velocidade antiga. No Equador, isso significa massas de ar e água, avançando a mais de 1000 km/h em relação à superfície que parou. Os oceanos se levantariam em megatsunamis globais, vagando para o leste e engolindo continentes inteiros com paredes de água inimagináveis. A atmosfera, ainda em movimento, geraria ventos supersônicos, capazes de arrancar florestas, cidades e qualquer estrutura construída pela humanidade, como se fossem brinquedos em um furacão cósmico. A crosta terrestre, que antes se adaptava lentamente às forças internas, sofreria uma redistribuição brusca de massas. Terremotos gigantescos poderiam se espalhar por várias regiões do globo, enquanto placas tectônicas tentam se ajustar à nova realidade estática. Vulcões adormecidos poderiam despertar em cadeia, alimentados pelo estresse repentino nas profundezas da Terra. Se, em vez de um choque instantâneo, a parada fosse gradual, ao longo de muitos anos, o terror ganharia outro rosto. Os dias começariam a ficar cada vez mais longos. Horas de luz se transformariam em dias, depois em semanas, até que um lado da Terra vivesse meses sob um sol que nunca se põe. No outro lado do planeta, a noite se estenderia sem fim, sem alternância entre dia e noite. Uma metade da Terra seria lentamente assada pela radiação solar, enquanto a outra mergulharia em um frio crescente, com temperaturas capazes de congelar oceanos inteiros. É um cenário que lembra presságios, onde o céu se torna uma sentença inevitável para o planeta. Entre esses dois extremos, surgiria uma faixa estreita de penumbra permanente, uma zona crepuscular em torno do globo, onde o Sol permaneceria eternamente próximo do horizonte. Ali, os contrastes de temperatura entre o lado escaldante e o lado congelado alimentariam tempestades monstruosas, ciclones contínuos varrendo o planeta por milênios. Os padrões de vento, hoje guiados pela rotação e pelo efeito Coriolis, deixariam de seguir o comportamento conhecido. As correntes oceânicas que distribuem calor pelo globo perderiam sua configuração atual, quebrando o sistema climático que torna a Terra habitável. Desertos se expandiriam, florestas entrariam em colapso e cadeias alimentares inteiras ruiriam. A água dos oceanos migraria com o tempo. Sem um inchaço no Equador, o nível do mar cairia em algumas regiões e subiria em outras. À medida que a água se acumulasse mais em direção aos polos, áreas hoje cobertas por mares poderiam se transformar em imensas planícies expostas, enquanto antigas terras emergidas seriam engolidas por novos mares polares profundos. O campo magnético terrestre, parcialmente sustentado pelo movimento do núcleo metálico em rotação, também seria afetado. Se esse dínamo interno enfraquecesse, a Terra ficaria menos protegida contra partículas de alta energia vindas do Sol e do espaço profundo, aumentando a radiação na superfície. Sem essa blindagem magnética eficiente, as tempestades solares poderiam erodir a atmosfera com mais facilidade, um pouco como aconteceu com Marte ao longo de sua história. Com o tempo, o planeta poderia perder parte do ar que hoje sustenta a vida, transformando-se em um ambiente ainda mais hostil, seco e banhado por radiação cósmica. Os ecossistemas não foram feitos para um mundo sem rotação. Plantas que dependem de ciclos de luz e escuridão para fotossíntese e descanso entrariam em colapso. Animais migratórios perderiam seus padrões. Ciclos de sono e reprodução seriam quebrados, e poucas espécies conseguiriam se adaptar a um ambiente tão extremo. Talvez, na faixa crepuscular, algumas formas de vida conseguissem sobreviver, adaptadas a ventos constantes, luz fraca e temperaturas eternamente intermediárias. Micro-organismos extremófilos, já conhecidos por viver em condições extremas, poderiam encontrar nichos onde a combinação de calor, frio e radiação ainda permitisse a química da vida. Para a humanidade, porém, a civilização como conhecemos dificilmente suportaria essa transição. Infraestruturas seriam destruídas.
a agricultura entraria em colapso, fontes de água e energia se tornariam caóticas. A sobrevivência exigiria abrigos altamente protegidos, talvez em regiões mais estáveis da zona crepuscular. Em algumas animações de comédia científica, a Terra para ou inverte a rotação em segundos e tudo volta ao normal na cena seguinte. Na realidade, uma mudança assim não teria botão de desfazer. A vida na superfície seria remodelada por forças geológicas e cósmicas que não obedecem a roteiros de humor. E tudo isso nasce de uma única alteração: o fim da rotação. O planeta continuaria orbitando o Sol, continuaria existindo no cosmos, mas deixaria de ser o lar estável que você conhece agora. É nessa distância entre a calma aparente do presente e o abismo de possibilidades no futuro que mora o verdadeiro terror desse experimento mental. Quando a rotação da Terra muda, não é só o solo e a atmosfera que sentem o impacto. Todo o sistema Terra-Lua entra em uma nova configuração. Hoje, as marés que você vê nas praias são resultado da dança gravitacional entre planeta, Lua e Sol, uma coreografia calculada em detalhes pela física. Se a rotação desacelerasse drasticamente, o modo como a gravidade da Lua levanta e abaixa os oceanos seria alterado. As marés ficariam diferentes em intensidade e distribuição, afetando ecossistemas costeiros, vida marinha e regiões que dependem desse ciclo para pesca e equilíbrio ambiental. Os satélites artificiais que orbitam a Terra também sentiriam as consequências. Suas trajetórias são calculadas levando em conta a forma atual do planeta, seu campo gravitacional e o movimento de rotação. Uma mudança importante na rotação e no formato da Terra poderia tornar órbitas estáveis em órbitas caóticas. Sistemas de posicionamento global, usados em navegação, aviação, transporte e até nos mapas do seu celular, se apoiam em modelos muito precisos do planeta em rotação. Se a Terra alterasse esse padrão, o que hoje parece simples, como traçar uma rota, se tornaria um desafio tecnológico enorme. Até mesmo futuras missões espaciais, planejadas com base no movimento atual da Terra, teriam de ser repensadas. Lançamentos dependem da rotação do planeta para ganhar velocidade extra, como se o foguete usasse a própria rotação como uma espécie de catapulta cósmica. Sem esse giro, ou com um giro muito menor, alcançar a órbita e viajar pelo sistema solar exigiria mais energia, mais combustível e tecnologia ainda mais avançada. Em silêncio, a rotação da Terra é uma aliada constante de tudo o que lançamos em direção ao espaço. E, enquanto tudo isso muda em volta do planeta, surge outra pergunta inquietante. Se a rotação já está se transformando aos poucos hoje, será que esse processo já começou de forma quase imperceptível, bem debaixo dos nossos olhos? Pode parecer que a rotação da Terra é algo fixo e imutável, mas não é. Usando relógios atômicos e observações precisas, cientistas medem pequenas variações na duração do dia, revelando que o giro do planeta está de fato mudando com o tempo. A principal responsável por essa desaceleração lenta é a interação gravitacional com a Lua. Enquanto os oceanos sobem e descem em resposta à atração lunar, parte da energia de rotação da Terra é transferida para a órbita da Lua. Isso faz o satélite se afastar um pouco a cada ano, ao mesmo tempo em que nossos dias ficam microsegundos mais longos. Pode parecer pouco, quase irrelevante, mas em escalas geológicas o efeito é profundo. Houve épocas em que um dia na Terra durava muito menos do que as 24 horas atuais, e pesquisas recentes ajudam a reconstruir essa história escondida na rotação do planeta. Cada segundo a mais é um registro silencioso da ação de marés, clima e gelo nas últimas eras. Estudos modernos mostram que, além das marés, fatores como a redistribuição de massa por derretimento de geleiras e mudanças climáticas também influenciam levemente o ritmo da rotação. Quando grandes quantidades de água se deslocam dos polos para outras regiões, o equilíbrio do peão terrestre é ajustado. Tudo isso é monitorado com tanto cuidado que, às vezes, é preciso adicionar ou remover segundos intercalares dos relógios oficiais para manter nossos horários alinhados com a rotação real da Terra. O próprio conceito de tempo civil precisa se curvar discretamente à forma como o planeta
gira no espaço. Por enquanto, essas mudanças não representam perigo imediato, mas lembram que nada no cosmos é totalmente estático. A rotação que hoje parece garantida é, na verdade, parte de uma história em andamento, que continua a ser escrita em escalas de tempo muito maiores do que uma vida humana. E enquanto a ciência mede esses ajustes sutis, a cultura popular imagina versões extremas desse futuro em filmes, séries e animações, o que nos leva a olhar para a ficção e perguntar: o que ela acerta e o que ela distorce quando fala de um planeta que perde o próprio giro? Quando o cinema olha para o espaço, a rotação da Terra vira um dos alvos preferidos para criar tensão. Em The Core, a ideia é assustadora. O núcleo interno desacelera, o dínamo magnético falha e o campo protetor começa a colapsar. No filme, isso causa fenômenos estranhos, tecnologia em pane e medo do invisível. Na realidade, o campo magnético da Terra está ligado ao movimento do ferro líquido no núcleo, formando um dínamo que protege o planeta de partículas carregadas vindas do Sol e do espaço profundo. Uma falha brusca e total, como mostrada no filme, é altamente improvável. Mas a ligação entre rotação interna, dínamo e proteção magnética é real. Em presságios, a ameaça vem de uma intensa atividade solar, um colapso magnético que expõe a superfície a uma onda brutal de radiação. A sensação transmitida é de destino inevitável, como se a mecânica celeste fosse indiferente à nossa existência. Algo que conversa com a ideia real de que dependemos profundamente do campo magnético e da atmosfera. Tempestades solares fortes existem de verdade e podem danificar satélites, derrubar redes elétricas e interferir em sistemas de navegação. A diferença é que, na prática, esses eventos são estudados e ocorrem em escalas e intensidades diferentes da destruição total mostrada na tela. Ainda assim, sem proteção magnética, a Terra ficaria muito mais vulnerável. Interstellar segue outro caminho. Em vez de destruir a rotação da Terra, explora mundos onde tempo, gravidade e movimento estão entrelaçados de forma extrema. O planeta próximo ao buraco negro, onde uma hora equivale a anos na Terra, é um exemplo de como rotação, gravidade intensa e relatividade podem teoricamente distorcer o tempo. Esse tipo de cenário foi construído com consultoria científica, usando soluções aproximadas da teoria da relatividade geral para representar a curvatura do espaço-tempo perto de um buraco negro em rotação. Não é uma previsão exata, mas está muito mais próximo da física real do que a maioria das produções, mostrando como o universo pode ser estranho sem violar as leis conhecidas. Até nas animações de humor, a rotação aparece como brinquedo narrativo. Em alguns episódios de comédia científica, a Terra para, volta a girar, ou até inverte o sentido, e tudo é tratado como uma piada cósmica, resolvida em minutos. Essas histórias são impossíveis do ponto de vista energético, mas úteis para despertar a curiosidade. A linha que separa ficção e realidade, aqui, é clara. O cinema acelera processos que levariam milhões de anos, concentra forças cósmicas em poucos dias e coloca a humanidade no centro de eventos que, na prática, não respondem à nossa vontade. Mas os medos que ele explora são legítimos. Dependemos da rotação, da gravidade e do campo magnético mais do que percebemos. Quando você assiste a essas obras com um olhar mais atento, começa a ver um padrão. Por trás de cada exagero visual, há uma pergunta verdadeira tentando emergir: o que sustenta a estabilidade do nosso planeta e o que aconteceria se esse equilíbrio fosse rompido? É essa pergunta que prepara o terreno para enxergar a rotação não como detalhe, mas como questão de sobrevivência. Quando reunimos todas essas peças, a imagem que surge é bem diferente da sensação de chão firme que você tem agora. A rotação não é um detalhe estético da Terra, é um dos pilares silenciosos que mantém o planeta habitável, estabilizando o clima, ciclos de luz e escuridão e até a forma do campo magnético. Cada giro de 24 horas ajuda a distribuir calor, definir ritmos biológicos e sustentar os ciclos em que a vida evoluiu. Sem essa cadência constante, o mundo se tornaria um lugar de extremos, com hemisférios queimados e congelados, oceanos deslocados e uma atmosfera em colapso progressivo. E não é só a Terra.
Em escalas maiores, estrelas, sistemas planetários e galáxias giram como resultado das mesmas leis de conservação de momento angular e da ação incessante da gravidade. A rotação é uma assinatura profunda do cosmos, um traço herdado dos primeiros instantes após o Big Bang, que ainda se manifesta em tudo o que vemos no céu noturno. O verdadeiro perigo, pelo menos hoje, não é a Terra parar de girar de repente, algo que a física considera quase impossível em prazos humanos. O perigo é esquecer que dependemos de processos invisíveis, lentos e cósmicos, e tratar a estabilidade atual como garantida para sempre, ignorando o quanto esse equilíbrio é delicado. E se a rotação é a dança, falta olhar para o maestro silencioso que conduz tudo isso. A gravidade, no próximo passo, o foco deixa de ser o movimento e passa para a força que puxou as primeiras nuvens de gás, moldou galáxias e decidiu onde estrelas e planetas poderiam nascer. Agora que você já caminhou por esse universo de rotações invisíveis, talvez enxergue a Terra com outros olhos. Cada nascer do Sol, cada noite silenciosa, existe porque o planeta continua girando nessa coreografia cósmica que mantém o clima, os mares e até a sua própria noção de tempo. Saber disso não é só curiosidade científica, é um lembrete de que a estabilidade em que vivemos depende de forças que não controlamos, mas podemos compreender. E quanto mais entendemos, menos ficamos à mercê do medo cego e mais preparados ficamos para encarar um universo que não foi feito para o nosso conforto. Agora me conta, você já tinha imaginado um mundo sem rotação? Onde você acha que conseguiria sobreviver? No lado eterno do dia, na noite infinita ou na zona crepuscular tomada por super tempestades? Deixa sua opinião nos comentários porque isso rende muitas teorias interessantes. Se este vídeo te fez olhar para o céu com um pouco mais de respeito, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, o algoritmo e o universo entendem que você quer continuar explorando mistérios reais do espaço sideral, com ciência séria e um pouco de medo saudável. No próximo episódio, vamos mais fundo. Se hoje você viu a dança, no próximo vamos encarar a força invisível que conduz tudo, a gravidade. Vamos investigar de onde ela pode ter surgido, como moldou galáxias, estrelas e planetas, e por que sem ela não existiria nem rotação, nem Terra, nem você ouvindo esta voz. Você não vai querer ficar de fora disso.